Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos fazer uma rápida refutação a algumas afirmações do Antônio Miranda ali no contexto do debate envolvendo o Iago Martins. Como todo mundo deve saber que acompanha o canal do Antônio Miranda, tanto para criticar como para apoiar, o Antônio Miranda se envolveu aí com debate, em um debate, né, com o Iago Martins, que é uma figura conhecida aqui, tá certo? Ele é um pastor protestante, não é? E ele entrou na live do Antônio Miranda para questioná-lo acerca do Jesus histórico. E, sendo bem específico, sobre a abordagem desta temática na academia, tá? O que é que a academia acha sobre a temática do Jesus histórico? E, de um lado, o Iago Martins defendia que a hipótese do Jesus histórico é a hipótese amplamente reconhecida e aceita pela boa parte dos historiadores, e do outro lado o Antônio Miranda querendo tapar o sol com a peneira, afirmando que não. Esse consenso acadêmico nada mais é do que pastores e padres ali em um grande complô, né, defendendo uma teoria sem consubstanciação histórica. Então, na visão do Antônio Miranda, o consenso acadêmico é entre padres e pastores, ou seja, parece que na visão do Antônio Miranda só padre e pastor defendem o Jesus histórico, né? E a minha primeira resposta a isso é que é uma falácia, né? Isso é um absurdo tão grande. É por isso que eu digo que o Antônio Miranda é uma das maiores fraudes do YouTube, cara. Eu não consigo entender como é que tem gente que leva um cara desse a sério, tá? Eu não consigo entender. Sinceramente, honestamente, não é porque eu sou cristão, não. Porque você pode dizer, você é enviesado, você está falando isso porque ele é ateu. Não, cara, tem muito mais ateus aqui sérios, tá? Do que esse cara. Esse cara é uma fraude completa. Então ele sustenta, né, uma ideia de que os historiadores que defendem a historicidade de Jesus são pastores e padres, o que é mentira. Gerd Ludermann, por exemplo, um grande historiador, defende a historicidade de Jesus. Certo? Ele é ateu. Ele questiona vários dos dogmas do cristianismo, inclusive o dogma da ressurreição, a crença da ressurreição. Ele ataca a crença na ressurreição. É um cético. E ele defende a história de Jesus, a historicidade de Jesus. Vamos pegar agora autores da linha da religião judaica aí, autores judeus, né? Por exemplo, Gesa Vermes. Ele não é cristão, ele foi cristão, mas se eu não estiver enganado, ele abandonou, né? Ou seja, no final da vida dele, se eu não estiver enganado, ele já não era mais cristão, tá? E mesmo assim continuou defendendo o Jesus histórico. Não me recordo agora em que período ele abandonou o cristianismo. Acho que foi muito cedo. Não vou lembrar agora, mas de todo modo ele não era cristão, certo? Durante parte da sua vida ele não foi cristão. E mesmo deixando o cristianismo, continuou defendendo o Jesus histórico, certo? Quem mais poderíamos evocar aqui para discussão? Um autor agora, sim, o David Flusser, por exemplo, judeu. Ele não era cristão, defendia o Jesus histórico. Ou seja, eu estou falando de uma religião que tem uma rixa histórica com o cristianismo até certo ponto, né? Mesmo assim, esses autores defendem o Jesus histórico. O Bart Ehrman, que o Miranda, de uma maneira cínica e descarada, disse que estava ultrapassado. O Bart Ehrman está ultrapassado? Mas quem te disse isso? É porque tu acha que ele está ultrapassado? Né? Então, Bart Ehrman, por exemplo, é um agnóstico. Ele acredita no Jesus histórico. Ele acredita no Jesus histórico, certo? Então, vários autores, tanto a nível internacional como a nível nacional, certo? Como, por exemplo, Chevitarese, Juliana Cavalcante e vários outros autores nacionais defendem o Jesus histórico, mesmo não sendo cristãos e a maioria sendo agnósticos, ateus, enfim. Então, é uma falácia completa do Antônio Miranda sustentar a ideia de que só quem defende Jesus histórico é pastor e padre. E outra coisa, vamos ser honestos aqui. O que é que tem uma pessoa ser padre? Ah, porque é enviesada, mas o ateu também não tem os seus viés? Ou seja, só é o padre e o pastor que tem. O ateu ele é muito isento, não é? Então, o ateu, tá certo? Ele tem as suas tendências também. Ele tem as suas tendências. Então, eu vou descartar o ateu? Não, eu tenho que olhar o argumento do cara. Pouco importa se ele é padre ou pastor. Se o que ele está falando tem base, tem evidência a partir de fontes e documentos, é óbvio
que eu vou falar e ouvir esses caras, né? Ou seja, você pega um cara como John P. Maia, autor dessa obra aqui, O Judeu Marginal, tá? Isso aqui, cara, é uma obra, tá? É uma obra magnífica no que diz respeito ao Jesus histórico. Se você for fazer uma pesquisa no Google, cara, tem milhares de citações dessa obra aqui, certo? Tanto a partir de figuras ou historiadores ateus ou religiosos, pouco importa, todos reconhecendo a importância de John P. Maia, por exemplo, dentro desse debate, dentro desse contexto, tá? Você pega o Robert Van Vroos também aqui, ó, tá? Essa obra é fantástica, tá? Temos aqui a obra do Croissant, o Nascimento do Cristianismo, tem várias obras aqui, eu tenho David Flusser, James Dunn, Bart Ehrman, Gerd Ludemann, então, tem vários autores aqui que eu, inclusive, já citei em outros vídeos aqui no meu canal e que são referências, sejam ateus ou não, pouco importa, o que importa é os argumentos do cara, certo? Então, é pura falácia, pura picaretagem do Antônio Miranda, que esses discípulos imbecis deles e bitolados aí ficam aí, Supremo Antônio Miranda, como você é fantástico. Pelo amor de Deus, cara, tem tanto ateu melhor aí para vocês escutarem, ouvirem, né? Aí vocês vão perder tempo com um falsário desse. Do outro lado vem o Sabino. Veja a hipocrisia do Sabino também, né? Sabino, quando eu confrontei ao vivo, eu confrontei em 2 ocasiões. Acho que foi na primeira isso. Eu perguntei sobre Jesus histórico. A resposta que ele me deu, olha, eu não me meto no assunto do Jesus histórico, porque eu não tenho estudo sobre isso. Aí, 4 semanas depois, tá lá o Sabino falando de Jesus histórico para defender o amiguinho dele lá, o Antônio Miranda. Ou seja, o Antônio Miranda foi surrado ao vivo lá pelo Iago Martins, que mostrou que a hipótese de Richard Carey, não é bem aceita e não foi recepcionada pela academia. Inclusive, o próprio Richard Carey, o Iago mostrou lá na live, o próprio Richard Carey assumindo isso. Ele escreveu isso em 2015, ou seja, um ano depois do livro. Quando o Richard Carey escreveu lá para um seguidor dizendo, olha, a academia, né, não foi exatamente nessas palavras, mas dando a entender nesse sentido aí. Olha, a academia não recepcionou a minha ideia. Praticamente isso ele estava assumindo ali, tá? E o Iago mostrou isso ao vivo ali na live, tá certo? Quando ele escreve aquilo, foi em 2015, a data tá lá, é só vocês conferirem na live novamente. Ou seja, um ano depois que a obra já estava publicada. Então ele reconhece, o próprio Richard Carey reconhece que a academia como um todo, não recepcionou as ideias do Richard Carey, tá certo? Futuramente eu vou fazer vídeos aqui refutando ponto por ponto as teorias estapafúrdias do Richard Carey aqui, viu? Me aguarde que isso vai ter um vídeo exclusivo só para isso aqui, tá bom? Mas voltando ao Sabino, que é outro hipócrita, né? Eu não falo sobre o Jesus histórico. Aí, 4 semanas depois, está falando sobre Jesus histórico, sobre as fontes extra-bíblicas, sobre Jesus, sobre Suetônio Tácito, distorcendo tudo, né? Vou fazer um vídeo sobre isso também aqui, futuramente. O objetivo aqui é mais falar sobre o debate envolvendo ali o Iago e o Antônio Miranda, tá? Mas aguarde que vai ter muita coisa nesse canal. Já tem, mas eu vou trazer muito mais coisa, muito mais conteúdo, muito mais referências aqui para vocês. De todo modo, ficou claro naquele debate o quão picareta o Antônio Miranda é, certo? E você nota que ele gosta de ridicularizar, né? Quando o Iago Martins chegou, colocou a cara lá na live, ele já começou, e aí? Você vai continuar enganando o seu público, né? Usando termos desse tipo aqui para, ou seja, colocar o cara para trás, ou seja, ridicularizar completamente o Iago Martins. Ele tem esse tipo de comportamento, não é de hoje, né? O Antônio Miranda. Então, ou seja, mas no decorrer da discussão e do debate ali, o Iago Martins, eu acho que até se saiu muito bem, mostrando, né, o picareta que o Antônio Miranda é, tá certo? E aí poderíamos também falar sobre as fontes, né, do Jesus histórico, porque o Antônio Miranda, na altura ali do debate, ele começou a soltar alguns gracejos. O Jesus voador, o Jesus que faz isso, que... É esse tipo de Jesus que vocês defendem, ou seja, distorcendo completamente a discussão ali, ou seja, saindo completamente pela tangente, porque o assunto não era Jesus divino ali, tá? O assunto era outro. Aí ele saiu pela tangente, levando uma surra, aí mudou completamente o discurso, né? Para enganar e ludibriar o público dele, sem falar que ele não deixava o Iago concluir um único raciocínio, era o tempo inteiro distorcendo e impedindo que o Iago
tá certo? Concluísse qualquer raciocínio ali. Esse é o modus operandi do Antônio Miranda, não é de hoje, não é? E aí ele começou a ridicularizar, porque vocês fazem uso dos evangelhos para fundamentar a existência de Jesus, né? Como se isso fosse um problema, né? Ou como se isso fosse usado apenas por cristãos, né? Você pega a obra do Bart Ehrman, as obras do Bart Ehrman, Jesus existiu ou não, por exemplo, é uma delas, tem várias outras, onde o Bart Ehrman assume que nos evangelhos, tá certo? Há inúmeras passagens, inúmeras ocorrências ali que podem ser, de algum modo, tidas como históricas, né? Agora, isso aí é porque ele quer? Isso aí é porque ele acha que é histórica? Não. É porque os historiadores, eles fazem uso de métodos, né? Eles usam métodos e critérios da crítica histórica para avaliar o que é histórico e o que não é histórico nos evangelhos. Certo? Aqui eu estou falando dos próprios acadêmicos ateus. Você está entendendo? E quais são esses métodos? Quais são esses critérios? Quais são os critérios da crítica histórica? Já citei várias vezes no meu canal aqui, né? O critério do constrangimento, da múltipla atestação, tá certo? Da dissimilaridade, enfim, vários métodos que são utilizados para avaliar o que é histórico e o que não é ali nos evangelhos. Não são escolhas dos historiadores baseadas no vento. Não. Se faz uso de métodos e critérios. Se você quer apresentar um critério melhor, Antônio Miranda, por que você não apresenta? Você não é tão bom? Faça o seguinte, faça o seu trabalho acadêmico, que estamos esperando ansiosos por isso. E lá na academia, você apresenta o critério melhor. Ok? Se você acha que o critério utilizado pelo Bart Ehrman, Gerd Ludermann, o Crossan, o John P. Meyer, seja autores cristãos ou não, você acha que esses critérios são patéticos, não valem de nada? Então apresente o seu. Vocês não apresentam porcaria nenhuma, só sabem criticar, né? E não apresentam nada como solução melhor, né? Vocês se acham demais, mas solução que é bom, nenhuma, né? É por isso que nós dizemos, miticista de YouTube não tem método, não tem critério nenhum. É por isso que vocês não são levados a sério na academia, meus amigos. Você está entendendo? Vocês não são levados a sério na academia por isso. Ok? Você pode pegar, inclusive, na antiguidade, as biografias concernentes ali ao Alexandre o Grande. Em meio às biografias de Alexandre o Grande, de César, você vai ver inúmeros elementos míticos. Isso significa que tudo que foi escrito sobre César e Alexandre é mítico? Não. Os historiadores usam critérios para avaliar aquilo que é e aquilo que não é. Né? Não é só sobre Jesus que se utiliza métodos e critérios para fazer extrair, né, das camadas teológicas os elementos históricos ali nos evangelhos. Pelo menos são esses os métodos e os critérios utilizados ali pelos historiadores. Né? Eu estou falando aqui dentro da perspectiva histórica. Tá? Obviamente, como cristão, eu acredito em Jesus como Deus, como ser divino. Mas o debate não é sobre isso aqui. Se ele quiser debater sobre isso, eu debato também. Não tenho medo, não. Tá? Como eu debati sobre as origens do cristianismo com o Sabino. Eu discuto com eles, não tenho medo disso, não. Mas o foco era o Jesus histórico. E o Antônio Miranda, obviamente, saiu pela tangente, mentiu, certo? Como é de costume, não é? Ele sempre faz isso. E o Iago Martins mostrou ali as picaretagens lá do Antônio Miranda. Ok? E o Sabino é aquilo, né? Sabino é o Maria vai com as outras. Não fala sobre o Jesus histórico, mas depois está fazendo livezinha defendendo que as fontes extrabíblicas de Jesus não provam a existência de Jesus, nem os evangelhos provam, né? Ou seja, indo na contramão do que os grandes historiadores falam, inclusive ateus e céticos. Tá certo? Então isso aqui, pessoal, foi um vídeo rápido, simples, para mostrar o quão picareta esses caras são, tá certo? Mas eu vou fazer vídeos mais profundos sobre isso. No meu canal já tem live sobre Jesus histórico, analisando as fontes extrabíblicas, tá certo? Uma por uma. Já me envolvi em debate aqui com alguns céticos, né, como o Rabelo, tá certo? Sobre as fontes extrabíblicas sobre Jesus. Algumas coisas ali eu explorei bem, mas melhor ainda numa live que eu fiz no canal do Wesley, mas que está aqui salva no meu canal. Só é procurar aí que vocês acham, tá?
na aba aí das lives. Então você vai encontrar e vai aprender muito aí, ao contrário desses picaretas aí que estão enganando muitos, tá certo? Sem falar em outro professorzinho aí, né? O Zé do Tambor, que inclusive fez vídeos, né? Ao meu respeito, me depreciando, me detratando. Não entendeu porcaria nenhuma do que eu falei no vídeo, né? No debate com o Sabino. Mas eu vou ver se eu faço um vídeo react às baboseiras do Zé do Tambor aqui no meu canal também. Eu não sei se vale a pena, porque esse cara é tão baixo, tá? Que eu não sei nem se vale a pena. Meus amigos dizem, olha, não se metem com esse cara não, que é problema, né? Então, vou ver, eu vou pensar sobre isso, tá bom? Então, obrigado aí pela audiência. Meu canal aí passou já da marca dos 1.000 inscritos, né? Finalmente, tá certo? Sábado agora eu vou estar fazendo aí com o amigo Wesley, tá certo? Da Grécia, professor de grego aqui, muito conhecido no canal, do canal Teologúmena, uma live sobre a historicidade de São Lucas, tá certo? É uma pesquisa que o próprio Wesley fez, o cara é um grande estudioso aqui do cristianismo primitivo também, tá? E ele vai apresentar a pesquisa dele sobre o Lucas e a historicidade do apóstolo, do evangelista Lucas aqui no canal, tá bom? Então, obrigado desde já, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu!